Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre a graça. É comum nós vemos nas crianças a animação quando elas recebem um presente, a empolgação delas. Elas começam a abrir o pacote e logo para ver o que tem lá dentro. Antes que o presente seja totalmente desembalado, os pais a interrompem para ela ter a atitude de agradecer aquela pessoa que deu. Desde pequenininho nós somos ensinados que nós devemos agradecer tudo que nós recebemos. Contudo, ainda pequeno, nós não somos presenteados porque nós temos algo a oferecer, mas sim porque nós encontramos bondade nos olhos de quem nos presenteou. Isso se trata da graça do nosso Pai. É um dom dado que foi dado para nós sem nós merecermos. Um livro de Efésios, nós vemos essa oferta do 8 ao 10, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, mas de não de obras, para que ninguém seja glorificado, pois somos feito dele, criado em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Para nós entendermos melhor é que a graça ela não gera custo. Existe um meio pelo qual nós podemos alcançar, é através da fé. E por meio dela, nós não somente entendemos que a salvação ela está disponível, como também somos capazes de adquiri-la. Essa profunda convicção é o que nos conecta com a graça, porque elas nos faz entender que nós somos resgatados por alguém que nos deu a vida, nos salvou, mesmo quando nós não tínhamos nada para retribuir. Isso significa que o plano de redenção do nosso Pai não depende das nossas obras. Todos os nossos atos de justiça, ele é como um trapo de imundícias. Em Isaías 64:6, ele fala isso, que é insuficiente para nos libertar do nosso pecado. Somente o poder do sangue de Jesus, ele pode nos justificar. Mesmo sendo verdade que as nossas obras não podem nos salvar, ainda assim, a expressão delas, ela é evidente claramente que nós somos salvos. A passagem de Efésios 2, nós observamos que nós somos criados em Cristo. Então nós devemos andar pela prática das suas ações e refletir a sua imagem. Quando nós somos atingidos pela graça, nós temos por consequência disso a transformação das nossas atitudes. E o fruto disso, deste amor que Jesus tem por nós, são as obras. Então, para nós entendermos melhor o que é a graça, antes da misericórdia do Pai, ele pudesse se manifestar através da cruz, nós vivemos sobre a dispensação da lei, o tempo na qual as pessoas elas eram condenadas pelo que elas fizessem. Neste período que cobriu todo o Velho Testamento, tinha uma legislação com centenas de artigos que foi revelado por Deus, que quem infringisse qualquer um sofria consequência. Além disso, nesse período, todo o povo ele prestava oferta de sacrifícios como propriação dos seus pecados. Na tenda principal ficava a Arca da Aliança, onde a presença manifesta do Pai ele se encontrava, para que aonde o sacerdote pudesse ele entrar e no Santíssimo Lugar ele cumpria todo o ritual de purificação, como está descrito nas leis, como se ele fizesse algum erro. Quando ele fizesse algum erro nesses rituais, levava à morte dele.
Um exemplo é os filhos de Arão, eles tomaram cada um incenso e puseram fogo, e sobre este um incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhe não ordenaram. Então o fogo diante do Senhor foi consumido e eles morreram perante o Senhor. Em Levítico 10, do 1 ao 12. Ou seja, a lei era sacrifício perante a sala de Deus, também chamado como Santíssimo ou Santos dos Santos. Você vai encontrar isso na Bíblia ou uma dessas duas traduções. A função naquele período era uma estrutura foi feita diante de Deus, que foi enviada através de Moisés para através cumprir. Mas depois, quando Jesus veio, ele cumpriu a lei e ele aperfeiçoou. E ao longo da sua vida, e ele veio a morte e a ressurreição dele, quando ele se entregou como sacrifício para os nossos pecados, ele se colocou no lugar do Pai e como um filho que sem condenação nenhuma, para morrer nos nossos pecados, para nós podermos viver essa dispensação da graça. E nós vimos isso na Bíblia em Tito, do 2, do 11 ao 13. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para quê? Para renegar-se a impiedade e a paixões mundanas. Vivamos no presente séculos, sensatos, justas e piedosas, agradando a bendita esperança e a manifesta da glória do nosso grande Salvador, Jesus Cristo. Portanto, nós não precisamos agir com medo de sermos condenados pela lei. Esse trecho de Tito, ele nos mostra que quando nós precisamos da manifestação da glória do nosso Salvador, uma nova motivação, direcionar a nossa vida, a esperança da salvação. A Bíblia, ela nos ensina, enquanto nós tivermos os nossos olhos fixos em Jesus, nós nos livraremos de todo o peso do pecado, iniquidade, e nós compreenderíamos a vontade do nosso Pai, que está em Hebreus 12, 2. Isso significa que se nós obedecemos, por nós não tememos a condenação, mas para nós podermos desfrutar desse relacionamento de intimidade com o nosso Pai, e nós não vamos quebrar isto, uma vez que nós nos aprofundamos na realidade dessa nova aliança, nós temos a convicção que a graça, ela nos aceita como somos, com erros e falhas, mas nós não podemos deixar de permanecer da mesma maneira. Isso não significa que nós podemos esquecer do arrependimento, pelo contrário, a graça, ela nos capacita para nós vivermos continuamente e nessa reconciliação com o nosso salvação, com o nosso Salvador, com o nosso Pai. Nós temos que reconhecer que Jesus é o nosso Salvador e imediatamente o Espírito novo nasce. Isso significa a justificação, ou seja, Jesus, ele nos justifica e a graça que nos direciona a ele e nos santifica. Então, o que nós temos que entender? Que pelo sangue de Jesus nós somos salvos, libertos, e nós vivemos agora o tempo da graça. Nós não vivemos mais naqueles rituais do Antigo Testamento, mas nós temos que arrepender e pedir a justificação que vem de Jesus, quando nós aceitamos Ele como Salvador nas nossas vidas. Nos santificarmos todos os dias. Pense nisso, dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!